Aqui nesta noite, para nós estudarmos a palavra de Deus, estamos na segunda lição da carta aos Filipenses. E nós vamos hoje dar continuidade à introdução daquilo que devemos estudar nessa carta. Então, abra a sua Bíblia comigo no capítulo 1 da carta aos Filipenses. Esses primeiros 11 versos são a introdução do apóstolo Paulo. Normalmente, nas suas cartas, ele usa de uma extensão maior no início para a questão doutrinária. Nessa carta aos Filipenses é um pouco diferente. As questões doutrinárias, elas são, vamos dizer assim, rápidas, e a questão prática já inicia no verso 12 do capítulo 1. Então, eu tenho mais alguns comentários a fazer a respeito desses 11 primeiros versos. Eu vou ler os versos 1 e o verso de número 7 de Filipenses capítulo 1. Verso 1 diz: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Verso 7: como tenho por justo sentir isto de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões como na defesa e confirmação do Evangelho. Vamos orar. Pai, nós temos Tua palavra aberta diante de nós e confiamos na ação do Teu Espírito, conduzindo-nos dentro da Tua verdade. Ajuda-nos, Pai, a crescermos no entendimento do Teu querer, através do estudo desta epístola. Que o Teu Espírito Santo tenha toda a liberdade de falar ao coração e à mente de cada um de nós. É o que rogamos em nome de Cristo, nosso Salvador. Amém. Semana passada eu procurei demonstrar aos irmãos a mensagem de Paulo nessa epístola, procurando demonstrar-lhes como a condição apresentada nesta epístola, dentre as epístolas do Novo Testamento, é a mais próxima daquela que nós vivemos hoje. Ou seja, a instrução dada a nós pela carta aos Filipenses é aquela instrução dentro de um contexto de vida, o mais próximo daquele que eu e você enfrentamos hoje nos nossos dias. E qual é a mensagem que Paulo nos transmite nesta carta? Ele mesmo, um homem que encontrava-se preso, próximo já da sua condenação, os filipenses que haviam se irmanado a ele em todas essas perseguições, que muito em breve também sofreriam, muitos deles, o martírio devido ao Evangelho. Então, todos esses enfrentando lutas, tribulações, desafios, incertezas e problemas de toda sorte. Paulo, um prisioneiro à beira da sua condenação fatal, ou seja, da sua morte, diz simplesmente aos filipenses: alegrai-vos no Senhor. Ou seja, ele está dizendo que mesmo em meio a qualquer luta que eles estavam enfrentando, havia motivos e meios para se alegrarem em Deus, mesmo diante de todas as lutas que enfrentavam. A carta aos Filipenses, ela nos ensina que aquele que conhece Cristo, aquele que confia em Cristo como seu Salvador, pode provar de paz e alegria, independente das circunstâncias. Ou seja, a mensagem da carta aos Filipenses demonstra como os filhos de Deus podem provar de paz e alegria, mesmo vivendo as piores condições neste mundo. E a mensagem que ela nos transmite é muito clara ao nos dizer que viver uma vida de paz e alegria, independente das circunstâncias que nós enfrentamos, simplesmente depende do fato de vivermos como cristãos. O que produz paz e alegria em nossa vida? A prática do cristianismo. Quando nós olhamos para a vida da igreja hoje, a igreja de forma geral, espalhada em nosso país, nesse mundo, uma igreja extremamente afetada pelo mundanismo,
uma igreja extremamente afetada pela forma de viver deste mundo, uma igreja longe dos princípios que Deus estabeleceu em Cristo. É fácil perceber a razão de por que a igreja se contenta tanto com este mundo e tão pouco em Cristo. É que, na realidade, muitos poucos têm vivido o cristianismo como nos é mandado na palavra de Deus. Qual é o encorajamento da carta aos Filipenses? Simplesmente, seja um cristão. Qual é a solução para as questões que nós enfrentamos? Simplesmente, cristianismo. Qual é realmente o caminho da vitória para todos nós, independente do que aconteça na nossa vida? A prática do cristianismo. Ou seja, não há aqui nenhum segredo, nenhuma solução realmente fora do contexto, fora da realidade. Simplesmente aquilo que Paulo nos diz é o mais claro, o mais realista, o melhor possível. Ele diz: sejam cristãos e tudo estará bem com vocês. O ponto que ele parte é que uma vez que a nossa vida está certa e bem com Deus, todas as demais coisas estarão bem. A questão é se nós realmente cremos nisso. A questão é se nós realmente permitimos que o nosso coração seja convencido disso. Porque cristianismo é tudo aquilo que esse mundo não quer. Cristianismo é tudo aquilo que esse mundo quer ridicularizar. Cristianismo é tudo aquilo que esse mundo quer zombar e taxar como ultrapassado e ineficaz. Então Deus está chamando a cada um de nós a andarmos na contramão desse mundo. E se o mundo considera cristianismo uma grande tolice, então nos tornamos tolos aos olhos desse mundo. É a isso que Deus tem nos chamado. A fraqueza do cristianismo, para que o poder de Deus habite em nós. O que eu quero demonstrar-lhes nessa noite, falando desta questão, é que os 11 primeiros versos, como eu lhes disse, apresentam poucas questões doutrinárias, mas elas são suficientes para aquilo que Paulo deseja. Logo no verso 12, ele vai começar a tratar de como nós vencemos as lutas deste mundo. Mas aquilo que ele quer nos demonstrar nos 11 primeiros versos são as condições para que essas bênçãos nos sejam dadas. Ou seja, os 11 primeiros versos demonstram o que é preciso para que isso se torne realidade na nossa vida. E o problema que enfrentamos aqui é que a grande maioria de nós também e realmente deseja essas bênçãos. Mas sabe qual é o problema? Nós queremos as bênçãos de Deus segundo os nossos termos. Sabe como, irmãos, que os crentes desejam as bênçãos de Deus? Sem sofrimento, sem lutas, sem tribulações, sem aflições, sem perseguições, sem realmente problemas de sorte alguma. Nós queremos realmente as bênçãos de Deus numa estrada perfeitamente asfaltada, pavimentada, com poucas curvas e subidas, de forma que nós possamos desenvolver uma boa velocidade facilmente e sem percalços. Enquanto a Bíblia está nos dizendo que andar no caminho de Deus é andar pela vereda da justiça, pelo caminho apertado e acidentado, sendo constantemente apertado, tenazmente perseguido pelo pecado. A grande questão é que a maioria dos crentes quer estas bênçãos, mas segundo os seus termos. E Paulo está dizendo, segundo os nossos termos, nós não vamos ter nada disso. Então nós temos que entender agora quem são as pessoas que são capacitadas a serem felizes e provarem de paz em qualquer circunstância. Nós queremos responder essa pergunta. Quem são aqueles capazes de viver em paz e alegria, independente daquilo que estejam sofrendo? Ou seja, aqui o caminho ou a qualidade do caminho, as dificuldades do caminho não são levadas em conta, mas sim quem está andando nesse caminho.
Se o caminho é de lutas e perseguições, a Bíblia está dizendo sobre a qualidade de alguém que anda por este caminho. Então, na realidade, o que Paulo vai nos demonstrar em 3 verdades é o que realmente é um cristão. Quem realmente é cristão? O que é um cristão que é o único que pode provar desta paz e alegria? O que realmente é esse cristão? Quem ele é, de acordo com aquilo que Paulo nos diz aqui? No verso 7, a primeira questão que ele nos apresenta, eu vou começar por ela, ao nos dizer que, pois todos vós fostes participantes da minha graça. Paulo aqui se refere aos filipenses como participantes da mesma graça concedida a ele pelo Evangelho. Ou seja, ele está dizendo que ele e os filipenses são participantes da graça de Deus derramada sobre eles. Qual é a primeira grande característica de um cristão? O que realmente é um cristão, olhando para este verso? O cristão, olhando para essa verdade, é um participante da graça de Deus. O que é a graça de Deus? É o favor não merecido que os filhos de Deus recebem do seu Pai. Se você puder ir comigo a Romanos capítulo 6, abra a sua Bíblia nesse texto. Os versos 14 e 15 vão usar 2 expressões importantes para que nós possamos entender isso. Romanos 6, versos 14 e 15. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo do quê? Da graça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça, de modo nenhum. Em 2 versículos é repetido 2 vezes cada uma delas as mesmas expressões. Debaixo da lei, debaixo da graça, e é bom que nós entendamos o que elas significam. Começando pela questão, a expressão debaixo da lei, ou seja, essa expressão ela denota todos aqueles que tentam justificar-se ou buscar o favor de Deus, tendo por base seus próprios méritos, suas próprias ações, seus próprios feitos, suas próprias obras. Por que Deus lhe abençoa? Por que você considera que Deus cuida de você? Por qual razão Deus derrama bênção sobre a sua vida? Sabe, há muitos que pensam que as bênçãos de Deus são frutos dos nossos méritos, são frutos daquilo que fazemos, daquilo que agimos, daquilo que somos capazes de realizar, das obras meritórias que somos capazes de fazer. Muitos pensam que Deus lhes abençoa, ou que Deus até mesmo lhes salva, porque são merecedores daquilo que Deus faz. Isso é estar debaixo da lei. Estar debaixo da lei é uma situação ingrata. Estar debaixo da lei é uma situação triste, deprimente, porque eu estou constantemente buscando em mim mesmo as razões por que eu devo receber as bênçãos de Deus. Eu estou constantemente buscando nas minhas próprias atitudes, no meu próprio legalismo, na minha própria capacidade, uma razão para dizer a Deus por que Ele tem que me abençoar. Estar debaixo da lei é uma situação pesada, porque eu preciso constantemente estar justificando o merecimento daquilo que Deus tem realizado em meu favor. Mas a condição debaixo da lei, segundo aquilo que Romanos 6 diz, ela vai além disso. Quando um ser humano procura vencer ou receber as bênçãos de Deus pela sua própria capacidade, a primeira grande consequência que ocorre é que ele não obtém vitória alguma sobre o pecado. A lei jamais pôde vencer o pecado. Você já percebeu qual é a razão da nossa tristeza? Qual é a razão do nosso abatimento? Qual é a razão da nossa ansiedade? Qual é a razão das nossas tribulações? Qual é a razão da profunda tristeza que às vezes se abate sobre a nossa alma? Qual é a razão das nossas frustrações? Atrás de tudo isso está o pecado. Estar debaixo da lei é tentar vencer o pecado pelas minhas próprias forças.
É dizer que eu sou forte o suficiente para conquistar a vitória contra um inimigo tão sagaz e mais sábio do que eu. Estar debaixo da lei é buscar em mim mesmo forças para vencer aquilo que nenhum ser humano é capaz de vencer. A única forma de sair debaixo da lei é reconhecer que eu sou completamente incapaz de vencer o pecado, que eu sou completamente incapaz de obter qualquer vitória contra ele ou ser livre dele. A única coisa que a lei faz é tornar o pecado realmente patente aos meus olhos, ou seja, é me convencer do pecado, mas a lei jamais deu poder para um ser humano vencer o pecado. O primeiro passo em tudo isso é nós reconhecermos a razão das nossas tristezas. Por que nós não provamos a vida abundante de Cristo? Por que nós não provamos a vida alegre do Espírito? Por que nós somos incapazes de nos regozijarmos no Senhor em todo o tempo? A razão é apenas uma. Nós damos ao pecado um lugar maior, muito maior do que ele devia ter. Damos ao pecado uma parte de nossa vida que ele jamais devia ter, e mais do que isso, damos ao pecado os nossos pensamentos, damos ao pecado, entregamos a ele as nossas afeições. Enquanto você não souber de onde vêm suas tristezas, você jamais encontrará o caminho da verdadeira alegria. Enquanto você não for convicto sobre as razões da sua tristeza, você jamais entenderá que a verdadeira alegria só pode vir de Jesus Cristo. Viver debaixo da lei é viver dentro dos meus esforços. Mas Paulo usa uma outra expressão, debaixo da graça. E a expressão debaixo da graça refere-se a todos aqueles que foram justificados pelos méritos de Jesus Cristo, unicamente por uma razão: eles depositaram a sua fé nele, eles se refugiaram em Cristo. Eles encontraram em Cristo um refúgio seguro, um refúgio inabalável. Então eles encontraram em Cristo tudo aquilo que eles precisavam. Em Cristo, eles receberam o pleno perdão de seus pecados. Em Cristo, eles receberam uma justiça que os permitirá adentrar e viver no céu. Em Cristo, eles receberam uma nova natureza que ama as coisas de Deus. Em Cristo, eles receberam a habitação do Espírito Santo e uma preciosa promessa: o pecado não terá mais domínio sobre eles. O que é viver debaixo da graça? O que é colocar-se debaixo da graça? O que é ser participante da graça? É reconhecer que todas essas coisas não vêm por causa de mim, mas vêm por causa de Cristo. Então quando isso ocorre, quando eu entendo que o pecado é a razão da minha tristeza, e quando eu entendo que Cristo é a razão da minha alegria, isso gera uma atitude de minha parte. Sabe qual é? Você já pegou-se defendendo-se a si mesmo? Alguém veio falar algo. Porque, eu vou citar isso, uma diferença tremenda entre as duas coisas que eu vou demonstrar-lhes agora. Há uma diferença tremenda em fazer isso. Eu sou o pecador. Eu sou terrível. Eu sou realmente impuro aos olhos de Deus. Eu mereço o inferno. Eu não tenho mérito algum em mim. Notem que em todo momento eu estou simplesmente amaciando o meu coração. Qual o efeito de eu mesmo dizer isso contra mim? Mas agora você já provou de outro dedo, não sendo seu, apontando para você e dizendo as mesmas coisas, de como você é falso, de como você é falho, de como você é hipócrita, de como você é pecador, de como você é incapaz de fazer as coisas que Deus exige. Olha, irmãos, uma das coisas mais difíceis
é nós aceitarmos essas acusações contra nós mesmos. Mas sabe o que ocorre quando nós entendemos que o pecado é a razão da nossa tristeza, que Jesus é a razão da nossa alegria? Então o Espírito nos capacita a dizer, sim, tudo isso é verdade. Quando que isso ocorre? Quando eu entendo, verdadeiramente entendo, que não há nada a defender aqui. Eu deixo de defender esse homem pecador e morto, porque eu sei que ele não tem defesa. Eu não gasto mais minhas energias, eu não gasto o meu tempo, eu não gasto a minha lábia para defender-me diante do meu próprio pecado. Eu reconheço que tudo isso é verdade. Eu agora reconheço que eu estou debaixo da graça. E realmente tudo isso que a Bíblia fala sobre mim é verdade. Quem é o cristão? É aquele que está debaixo da graça de Deus, que reconhece que o pecado é a razão de sua tristeza, que reconhece a sua própria culpa, mas que reconhece em Cristo um tão grande Salvador. Há uma segunda expressão, agora no verso 1, quando Paulo diz, ele está escrevendo, ele diz a todos os santos. É interessante isso, a todos os santos, porque é comum nas suas epístolas que o apóstolo Paulo assim se refira aos salvos em Cristo. A todos os santos, esta é a segunda grande característica dos salvos. O cristão é um santo, segundo aquilo que Paulo tem dito aqui. Então nós temos que começar reconhecendo algo. Todos os que estão debaixo da graça de Deus são santos. Por que esta verdade? Paulo aqui não se refere apenas aos bons cristãos. Ele não está olhando para os cristãos fiéis e cristãos que merecem ser elogiados e está dizendo, olha, vocês verdadeiramente são santos. Não é isso que ele está fazendo. Por exemplo, quando ele escreve a carta aos Coríntios, mesmo com todos os problemas que a igreja em Corinto tinha, Paulo os chama de santos. Sim, Paulo usa a mesma expressão em relação a eles. Então, o que é um santo dentro dessa questão que Paulo tem dito? Eu creio que deve considerar a questão negativa e positiva disso. Primeiro, um santo, dentro do contexto bíblico, é aquele que foi separado ou apartado do pecado deste mundo, do mundanismo que graceja nesta terra. Então, o santo, negativamente, ele foi separado do domínio do pecado. Aqui, novamente, nós temos que voltar à questão do pecado. Quem é um santo? É aquele que foi separado de forma que ele não sirva mais o pecado. Quem é um santo? É aquele que foi separado de forma que ele não ame mais o pecado. Quem é um santo? É aquele que foi separado, que mesmo tendo desejo pelo pecado, escolhe viver de forma contrária ao pecado. Então, negativamente, o santo foi chamado a viver longe do pecado, mas isso é apenas metade da verdade. Em Gálatas 1,4, Paulo vai dizer assim, o qual, ou seja, Cristo, se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau. Essa expressão, livrar do presente século mau, deste mundo tenebroso, a palavra livrar significa desarraigar. Eu não sei se você já viu, mas tem máquinas que elas conseguem pegar uma árvore e arrancar a árvore com o tronco, as folhas, os galhos, a raiz e tudo mais que a árvore tem. Eles grudam a árvore, eles usam de um poder, uma máquina que usa de uma força para chacoalhar e arrancar a árvore com a raiz, de forma que ela seja totalmente desligada do solo, do chão. A palavra desarraigar ou livrar quer dizer exatamente isso, arrancar com poder, de forma a nos desligar da terra. Foi isso que Cristo fez por nós. Nós somos santos porque Cristo nos desarraigou desse mundo. Eu vou usar um exemplo que talvez torne isso mais realmente entendível. Pense em alguém que sempre viveu nos prazeres pecaminosos desse mundo. Sempre realmente praticou o pecado e tudo aquilo que o mundo oferece. E um belo dia, este alguém está dentro de uma igreja ouvindo o Evangelho.
Ele entende o Evangelho. E ele vem a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Mas há muita coisa ainda a aprender. E no próximo final de semana, no final de semana seguinte, os velhos amigos vêm e o chamam para as mesmas coisas. Ele ainda não aprendeu a dizer não. Então ele vai acompanhar os velhos amigos no mesmo trajeto de outrora, de antes de conhecer a Cristo. Mas uma coisa ocorre. Quando ele chega lá, o cheiro não é mais o mesmo. O som da música não é mais o mesmo. O gosto da bebida não é mais o mesmo. Todo aquele ambiente não brilha mais como brilhava antes. Sabe qual a razão disso? Enquanto ele estava morto, tudo aquilo brilhava aos olhos de um morto. Mas quando ele recebeu vida em Jesus, tudo aquilo pareceu como realmente sempre foi. Cheiro de morte, cheiro de morte, jeito de morte, lugar de morte. Ele entendeu que ele foi desarraigado de tudo isso. Mas o santo, ele vai além disso. Não é somente ser arrancado do pecado, mas ser tirado do pecado para Deus, ou seja, ser tirado do pecado e consagrado ao serviço e adoração de Deus. Essa é a parte positiva de alguém ser um santo. Em Colossenses 1,13 diz: o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho de seu amor. Então, quem é um cristão? Um cristão é aquele que foi arrancado do pecado e separado para o serviço de Deus. Ele é um santo. É uma posição que ele ocupa. Mas uma vez que ele ocupa esta posição, algumas coisas passam a acontecer. Este novo nascimento que ele passou, que ele provou, irá produzir nele uma nova atitude. Então esta condição de santo vai agora passar a ser demonstrada num trato, num agir, num viver santo. Quem é o cristão? É aquele que está demonstrando santidade na sua vida. Além disso, agora habitado pelo Espírito Santo, ele vai começar a inclinar-se para as coisas de Deus. É interessante algo aqui, é importante dizer algo aqui. Você lembra quando você ainda não conhecia Jesus Cristo? Deixa eu só fazer um resumo. Quando você não conhecia Jesus, você não tinha 10% dos problemas que tem hoje. Você já entendeu isso? Quando você não conhecia Jesus, a vida era muito mais fácil. Sim, era. A única razão que mostra que a vida antes de Jesus era mais fácil é simples. Satanás não era meu inimigo. O mundo não lutava contra mim e a minha carne me deixava em paz. Eu não tinha dificuldade com essas coisas. Mas no dia em que eu vim a Jesus Cristo, Satanás deseja minha morte todos os dias. Este mundo me odeia e a minha carne não permite que eu me esqueça quem eu sou. Eu não tinha os problemas que tenho hoje, antes de conhecer Jesus. Eu não vivia realmente esses problemas desta forma. E o que isso demonstra? Eu não somente tenho vida, mas eu tenho Deus habitando em mim, chamando a minha atenção para o pecado, chamando a minha atenção para o meu testemunho, chamando a minha atenção para o serviço ao que fui chamado, o serviço do meu Deus. Então esta posição de santos passa a se revelar numa santificação que vai transformando a minha vida na imagem de Jesus Cristo. O cristão, ele é participante da graça, e o cristão é santo em posição e em aprendizagem, segundo as coisas de Deus. A terceira e última questão, está também no verso 1, quando diz: a todos os santos, agora em alguém especial, em Cristo Jesus. Paulo usa a expressão em Cristo 164 vezes nas epístolas. Aquilo que Paulo quer nos dizer é que aquele que está em Cristo possui tudo aquilo que é necessário para viver a sua vida eterna com Deus. Então, quem é um cristão nesse sentido? É aquele que em Cristo encontrou tudo o que precisava. Em Colossenses 2,10 diz:
estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, ou seja, Cristo é tudo aquilo que nós precisamos. Em 2 Timóteo capítulo 1, versos 8 e 9, Paulo nos diz assim: portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou seu prisioneiro, antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Então ele diz que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus. Como nós recebemos tudo o que somos? Como nós recebemos tudo aquilo que nos tornamos? A resposta é certa, foi nos dada em Cristo. Aonde estão todos os tesouros de Deus? Em Jesus Cristo. Aonde está todas as bênçãos de Deus? Em Jesus Cristo. Aonde está toda a segurança de Deus? Romanos capítulo 8, versos 38 e 39, vocês conhecem bem, diz assim: porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está onde? Em Cristo. Aonde está a sua segurança? Em Cristo. Aonde estão suas promessas? Em Cristo. Aonde está o poder que te livra do pecado? Em Cristo. Aonde está a intercessão pela sua vida? Em Cristo, no céu. Aonde estão todos os tesouros que você tem? Em Cristo. Quem é o cristão? É aquele que foi colocado por Deus em Cristo, de tal forma que 2 Coríntios 5,17 diz: e assim, se alguém está onde? Em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Eu quero encerrar juntando essas três verdades e lhes dizendo: quem é o cristão? Ele é aquele que está debaixo da graça de Deus. Ele não defende mais a si mesmo. Ele já concordou com Deus sobre os seus pecados. Ele já concordou com Deus sobre as suas fraquezas. Ele já não debate com a Bíblia e com o Espírito a respeito de quão mau ele é, de quão indigno ele é. Ele sabe que isto é verdade. E uma vez que ele tem conhecimento desta verdade, só lhe restou uma alternativa: refugiar-se debaixo da graça de Deus. Dizer: Senhor, eu não mereço nada disso, mas Tu tens me dado pela Tua graça. Quem é o cristão? Ele é um santo. Deus o separou. Deus o tirou do pecado e o escolheu e o separou para a sua adoração, para o seu serviço. Quem é o cristão? É aquele que vive longe do pecado, mas pronto a servir ao seu Deus. Quem é o cristão? O cristão é aquele que está em Cristo. Todas as bênçãos, todo o fortalecimento, tudo aquilo que ele tem, vem por meio de Jesus Cristo. Não há ninguém que ele ame mais do que Jesus Cristo. Então nós temos que chegar a uma conclusão. Como que nós podemos viver nesse mundo, provando de paz e alegria em qualquer circunstância? Irmãos, eu já acompanhei mais sepultamentos do que você pode imaginar. E não tenho alegria por isso. Pessoas incrédulas, crentes, familiares, meu próprio pai. Já acompanhei todo tipo de circunstância que você possa imaginar. Já vi muitas e muitas coisas e aprendi a reconhecer a diferença entre alguém que confia em Cristo na hora da sua morte e alguém que despreza Jesus nos seus últimos dias. A diferença é patente, a diferença é visível, não há como negá-la. Quando nós olhamos para a vida das pessoas, nós percebemos a mesma coisa. Como que elas podem provar de alegria e paz mesmo diante da morte?
Como que elas podem provar de verdadeira alegria, mesmo quando tudo na vida vai mal? Como que elas podem provar de paz, quando a morte se aproxima de uma forma tão veloz? Como um homem pode provar de alegria e paz, quando não sabe, não tem certeza do sustento do seu lar? Como pais podem provar de alegria e paz, quando estão enfrentando lutas com seus filhos? Como casais podem provar de alegria e paz enquanto enfrentam as lutas contra este mundo? Como uma igreja pode provar de alegria e paz enquanto é sacudida pelos ataques de Satanás? Só há uma resposta a isso. Esta alegria e esta paz só são possíveis àqueles que rendem-se a Jesus Cristo. Não há outra resposta a não ser dizer que esta alegria e esta paz sobrenaturais prometidas na carta aos Filipenses são outorgadas apenas aos verdadeiros cristãos. Agora, dentro desta vida cristã, talvez a razão porque crentes verdadeiros não têm provado de verdadeira alegria e paz é porque realmente também não têm verdadeiramente rendido suas vidas ao seu único e suficiente Salvador. Eu li aos irmãos Mateus 16, 24, na última semana, vou lê-lo novamente agora. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Sabe o que é Filipenses? É a maneira de fazer isso. Sabe o que é a carta aos Filipenses? É uma carta explicando como negarmos-nos a nós mesmos, renunciarmos-nos a nós mesmos, tomar sobre si a nossa cruz e seguir a Jesus. Quando você lê a carta aos Filipenses e olha para Paulo, você percebe quanto ele negou-se a si próprio, quanto ele aceitou a cruz sobre si, a fim de seguir a Jesus, mesmo que isso tenha resultado na morte violenta que ele sofreu. Você realmente se interessa por alegria e paz? Você realmente concorda que aquilo que o seu lar precisa é alegria e paz? Só há um caminho: render-se a Jesus ou nada. Não há como provar de alegria e paz em nossa vida enquanto nós não estivermos completamente rendidos à vontade e ao querer dele. Não a minha vontade, não o meu desejo, não os meus planos, mas os de Cristo. Quer uma boa notícia em tudo isso? A Bíblia diz, Paulo nos escreve aos Romanos, que a vontade de Deus é o quê? Boa, agradável e perfeita. Talvez agora não pareça, mas ela sempre o será. O que eu quero lhe encorajar nessa noite é que você se renda a Cristo, em todos os aspectos da sua vida. Talvez você está tentando ser um esposo ao seu jeito, e você precisa ser um esposo no modelo de Cristo. Talvez você está tentando ser uma esposa ao seu jeito, à sua maneira. E Deus está chamando, irmãs, vocês a serem esposas segundo o modelo do amor de Cristo. Talvez você tenha planos profissionais em todas as áreas da sua vida e você está tentando ser um trabalhador bem-sucedido ao seu modo. Então aquilo que a Bíblia chama é que você seja um trabalhador rendido a Cristo para aquilo que Ele quer e bem entende da sua vida. Talvez você quer ser um tipo de crente que você acha bacana, que você acha popular, que você acha a melhor coisa, mas você precisa se render para ser o tipo de cristão que Jesus Cristo quer. A alegria e a paz estão ao alcance das suas mãos. Renda-se a Cristo. Isso é ser um cristão. Render-se a Cristo é verdadeiramente ser aquilo que conhecemos como cristão. Vamos fechar os nossos olhos, o irmão Felipe vai escolher um hino.